Olá pessoal, aqui é o Dr. Walter Filho e hoje eu vim falar sobre outro tema que é muito comum, no consultório do neurologista, que é a perda de memória. É muito comum, que pacientes que já têm uma certa idade ou então aqueles que têm algum parente próximo, o pai, a mãe, algum irmão, que foram diagnosticados, por exemplo, com doença de Alzheimer, eles procurarem o neurologista para saber se aqueles esquecimentos que eles vêm tendo, se são esquecimentos preocupantes, se aquilo dali é alguma doença, tá? Eu gravei, há algum tempo um vídeo em que eu falava de uma informação que eu vou repetir aqui nesse vídeo, porque nem todo mundo teve acesso ao vídeo anterior. Tá? Que é o quê? A gente só considera que o esquecimento ele é patológico, ou seja, que provavelmente esse esquecimento é por conta de uma doença, quando há o que a gente chama de perda funcional. O que é a perda funcional, Dr. Walter? Imagine que você tem uma pessoa que ela sempre conseguiu ir no banco sozinha, resolver as coisas dela sozinha, conseguia tirar o dinheiro dela, sacar o dinheiro dela, fazer os pagamentos, conseguia mexer na máquina do banco sem se enrolar. Outro exemplo, um paciente uma pessoa que tem um celular e que sempre conseguiu usar o celular tranquilamente. Mandava mensagem, fazia ligação, usava os aplicativos, enfim. E que a partir de um determinado momento ela começa a ter dificuldade ou até deixa de conseguir fazer essas coisas, ir no banco, usar o celular. Então veja, essa pessoa tinha uma função e agora ela perdeu essa função, ou até ela está tendo graves dificuldades de modo que ela não está conseguindo realmente fazer, desempenhar aquela função. Então isso a gente chama de perda funcional. Perda funcional é o quê? É a grave dificuldade ou a incapacidade de desempenhar uma função que antes você conseguia desempenhar. Se o paciente, por exemplo, nunca conseguiu fazer isso, então tem alguns pacientes que são mais idosos, que realmente nunca tiveram acesso à tecnologia do jeito que a gente tem hoje em dia, e nunca aprenderam, por exemplo, como mexer num telefone celular. Veja, esse paciente ele nunca teve essa função. Não há como perder aquilo que a gente nunca teve. Então, o fato de o paciente estar esquecido e não conseguir fazer, e não conseguir usar o celular, não significa que ele tem perda funcional. A comparação deve ser feita do paciente com ele mesmo em um tempo passado. Então, se por exemplo o paciente, eu conseguia dirigir sozinho para os cantos e agora eu não estou conseguindo mais por conta da memória. Aí sim é uma perda funcional. Doutor, eu nunca dirigi na minha vida. O fato de eu não dirigir significa que eu tenho perda funcional? Não, por quê? Porque você nunca conseguiu dirigir. Então a perda funcional é só para funções que você um dia já teve. Tá bom? Então, se você tem esquecimento e tem também perda funcional, provavelmente você tem o que a gente chama de demência. O que é a demência, Dr. Walter? A demência é uma dificuldade ou uma perda em algum domínio cognitivo. O que é que são os domínios cognitivos, Dr. Walter? São funções do nosso cérebro que operam as informações que a gente recebe de fora. Vou dar aqui os exemplos. Memória é um domínio cognitivo. A orientação no tempo e no espaço, ou seja, você saber que dia é hoje, você saber o local onde você está, tá certo? O juízo crítico, então você saber o que é certo, o que é errado. A linguagem, você saber falar e conseguir entender o que os outros falam, ou então na leitura também. Então, esses são alguns domínios cognitivos.
Se você tem dificuldade em algum desses domínios e também uma perda funcional, você tem o que na medicina a gente chama de demência. Então, a demência é a perda de função decorrente de uma incapacidade no campo cognitivo. Sendo os campos cognitivos esses, tem alguns outros, mas aqui só para a gente dar os exemplos. Tá? Existem basicamente dois tipos de demências. Existem as reversíveis e as irreversíveis. A mais comum, a que vocês provavelmente mais conhecem das irreversíveis, é justamente a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é uma demência irreversível. Por que irreversível, Dr. Walter? Porque, infelizmente, os tratamentos que nós temos hoje em dia, eles não conseguem reverter o processo de piora da doença. Então, a doença piora mesmo com o tratamento. Já as demências reversíveis, como o nome diz, se a causa for encontrada e tratada a tempo, elas podem ser revertidas. Então, é por isso que é importante você, se tiver um esquecimento e esse esquecimento estiver prejudicando a sua vida, é importante que você procure um médico. Por quê? Porque se você não tratar as demências reversíveis, elas podem causar sequelas que são irreversíveis. Então, um dos primeiros objetivos que a gente tem quando um paciente chega com essa queixa, ou seja, de que está com perda de memória e está tendo dificuldades por conta dessa perda de memória, é saber se ele não tem uma causa de demência reversível. Por quê? Porque se ele tiver uma causa de demência reversível, a gente tratando, a expectativa é de que ele reverta e melhore daqueles sintomas. Alguns exemplos de demências reversíveis. Tá? Algumas causas que podem levar à demência. Infecções, por exemplo, pelo vírus HIV, sífilis, tá? Que é outro tipo de infecção. Deficiências de vitamina, principalmente a vitamina B12, tá? Entre outras, mas a B12 é a que é mais comumente associada à perda de memória. E também alterações na tireoide. Então, um paciente que tem hipotireoidismo, que não está adequadamente tratado, ele pode sim ter uma perda de memória, tá? Por conta desse problema da tireoide. Então veja que se você tem um problema de esquecimento, está hesitante de procurar um médico, porque será se pode ser Alzheimer, enfim. Então essa mensagem é para você. Procure o quanto antes o seu médico, porque se você tiver uma causa de demência reversível, se você deixar para lá, se você deixar passar, pode ser que seu médico não tenha tempo para poder reverter totalmente os seus sintomas. Então, fiquem atentos, Se isso acontecer, não hesitem em procurar o médico de vocês, porque depois pode ser que realmente não tenha jeito. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês conhecem alguém que precisa saber dessas informações, compartilhe e aguardem as próximas publicações, que a gente vai continuar falando um pouquinho também aí sobre as demências, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.